medida do governo ultraliberal Bolsonaro e do seu economista ultraliberal Paulo Guedes. O objetivo dessa reflexão é desenvolver e deixar de maneira bem clara, como se fosse uma água límpida, quais são os objetivos dessa taxação em meio a um país que, em termos educacionais, em comparação a outros países, não é um país leitor. Só para vocês entenderem um pouco acerca disso. Um americano médio, ele lê cerca de 7 livros mensais. Eu disse americano médio. Eu não falei de nenhum pesquisador, cientista, nada disso. Todos esses dados que eu estou falando eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem atrás e lerem as fontes cientificamente validadas. No Brasil, de acordo com algumas pesquisas também que ficarão aqui, o brasileiro lê cerca de 2 livros ao ano. Ou seja, não é uma nação leitora. Se não é uma nação leitora, consequentemente, se analisarmos os dados educacionais, o resultado que teremos é que é um país que sofre uma forte doença educacional. Veja, os dados estatísticos, eles não expressam a realidade em si. Mas vocês devem estar falando o seguinte: mas professor, como é que você usa dados estatísticos se ele não fala a realidade em si? Veja, ele não fala a realidade em si, mas eles são fortes indicativos para a gente poder começar a entender. A gente não pode entender a realidade baseada em um fenômeno de um ponto de vista apenas. Nós temos que olhar de uma maneira mais ampla. Sobre isso, não sou eu que estou falando, existem vários referenciais teóricos acerca da questão. Edgar Morin escreveu um livro chamado 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, e ele diz ali exatamente que um bom ser humano com uma boa formação é aquele cara que tem, que segundo Michel Montaigne, a cabeça bem cheia. É o que tem a cabeça bem feita. Então a nossa educação, além de não ter a cabeça bem cheia por conta de conteúdos, a cabeça também não é bem feita. Parece pesado isso que eu estou falando. Mas a realidade expressa nua e crua mostra muito bem que a nossa educação está muito atrás dos países avançados. China, Estados Unidos, ou até os nossos irmãos aqui latino-americanos. Então, é o seguinte, essa questão de taxação dos livros vai implicar uma série de situações que vai desembocar diretamente no desenvolvimento do processo de produção cultural brasileiro e principalmente educacional. Ponto. Isso é um início. Feita essa breve introdução, o que eu vou fazer aqui é desenvolver essa reflexão. E eu lembrei de um texto excelente, escrito em 1988, de uns grandes intelectuais da USP, chamado Antônio Cândido. Veja, 1988 é o ano que estava ali na construção da Constituição Cidadã com o nosso grande Ulisses Guimarães. Antônio Cândido escreve esse livro chamado Direito à Literatura. Nesse livro, o ponto de partida de Antônio Cândido é sobre a questão dos direitos humanos. Vocês sabem que os direitos humanos surgiu ali no contexto do pós-guerra, cujo objetivo central da construção desses direitos é a não vista mais de processos violentos tais como aqueles. E existem pressupostos centrais nos direitos humanos, como o direito à vida, o respeito ao outro, o respeito às posições políticas e vários outros.
que o Antônio Cândido brilhantemente faz aqui é o seguinte: ele quer mostrar que todo ser humano tem direito, sim, numa sociedade democrática, a alimentação, comida, casa. Isso ele vai chamar de bens incompreensíveis, que é o alimento, a casa, a roupa, que garante a integridade do homem. E tem os bens compreensíveis, que é cosméticos, roupas. Esses são bens supérfluos. O que o Antônio Cândido que ele coloca brilhantemente no texto é que a literatura, ela é um alimento espiritual, um alimento de formação humana. Veja, preste atenção aqui. Quando eu falo alimento espiritual, não estou referindo-se a questões religiosas. Alimento espiritual significa a formação humana. Existem 2 livros belos que falam sobre essa questão de formação. Vocês podem ver o Fenomenologia do Espírito, do filósofo alemão Hegel, e sobre o romance do filósofo húngaro George Lukács. Tá? Lá no livro de Lukács tem uma parte chamada As Ciências do Espírito. Ou, se vocês quiserem, por exemplo, o filósofo que eu estudei no mestrado, o filósofo russo Mikhail Bakhtin, ele vai falar justamente sobre isso, as ciências humanas como as ciências do espírito. Então, o Antônio Cândido vai dizer que bens incompreensíveis é também a literatura. Por quê? Não é somente o ser humano se alimentar, ter casa e roupa que vai garantir a sua integridade. É necessário ter essa questão também desse alimento espiritual. No Brasil, hoje, os livros, eles não são taxados porque existe um artigo 150 na Constituição Federal, inciso 6º, que proíbe a taxação de livros, inclusive os templos religiosos. O que é mais interessante aqui nesta conversa é que os templos religiosos não vão ser taxados. Eu devo estar pensando aqui, devo estar com alguma fabulação na cabeça. Mas por que será que os templos religiosos não vão ser taxados, mas os livros sim? Neste governo que persegue intelectuais, que alguns livros são proibidos de ler. Não estou falando mentira. Vocês viram o exemplo lá no estado de Rondônia, onde 40 livros foram censurados? 40, eu disse, 40. Vão pesquisar no Google, no Pai Google, e vejam lá. O que será que há por trás dessa taxação de livros? Segundo Paulo Guedes, é porque os homens mais ricos, eles podem pagar. O que ele está na visão da cabeça dele? Que somente o rico lê. Pensem sobre isso. Tá? Voltando ao texto do Antônio Cândido. O Antônio Cândido vai dizer que ele tem uma questão que é genial, que é a seguinte. Eu vou pegar minha colinha aqui na folha e vou ler para vocês. Ele diz assim, lá na página 173 deste livro, ele diz assim: mas será que os pobres têm o direito de ler Dostoiévski e ouvir a sonata de Beethoven? Vocês podem lembrar da música do Titãs lá, a gente não quer só comida, diversão e arte, a gente quer comida, diversão para qualquer parte, uma coisa nesse sentido, a música Comida do Titãs. É mais ou menos nesse sentido também, é quase da mesma época ali. Exige-se uma formação mais ampla do homem, mas sempre tem um mas no meio do caminho, sempre tem uma pedra no meio do caminho, como diz Drummond. Como que ficará a formação humana do homem brasileiro? Será que vai haver uma paideia? Paideia eu falo no sentido grego do termo, que quer dizer processo de formação integral do homem. Será que vai existir esse processo de formação integral aqui a nível educacional e cultural da formação do homem brasileiro? É claro que não. Se nós que trabalhamos com cultura,
com desenvolvimento, produção de ideias. Neste momento que estou fazendo um vídeo com vocês, eu tenho que pegar, eu leio o texto do Antônio Cândido, peguei na internet, ou vou comprar o livro também. Tenho que fazer um resumo, passar a ideia para vocês e fazer associações com outros conteúdos. Esse acesso que eu estou querendo dizer vai ficar cada vez mais restrito a uma parcela da elite que pretensamente lê. Pretensamente, porque não são todos que leem. Vejam, é exatamente isso que é interessante no texto do Antônio Cândido, que é o quê? A literatura como direito fundamental do homem, um direito fundamental e universal. Vocês sabem que o Brasil, o problema central aqui, e nesse sentido eu concordo com Gessé de Souza quando ele escreve A Elite do Atraso, o problema central do nosso país é a escravidão. É o processo baseado na escravidão, no reacionarismo, no patriarcalismo, no racismo. Tudo isso vai deixar heranças fortíssimas no desenvolvimento das produções de ideias e cultural que nós temos aqui. Daí vocês podem parar e pensar, nossa, mas será que eles estão certos mesmo de taxar os livros? Que esse bando de subversivos estão lendo demais? Por que será que eles não taxam as grandes fortunas? Os clubes de futebol que devem horrores e nunca pagaram? Por que eles nunca cobraram impostos do senhor Eike Batista, do senhor Neymar e de vários outros grandes empresários que tiveram suas dívidas perdoadas e que nunca pagaram? Ou se não de vários outros empresários por aí que falam o seguinte, deixa eu prescrever a dívida, eu não vou pagar. Parece que eles, acho que do ponto de vista deles estão certos, mas vai ter que taxar mesmo esses livros, que esse povo está lendo demais. A conversa deles é essa. E nesse sentido eu vou deixar uma outra referência importantíssima, é como se fosse um apelo que eu faço. Leiam, vão atrás desse homem. Eu já falei em vários outros vídeos anteriores. Mário Ferreira dos Santos. Tem um livro chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. Um ponto central que o Mário Ferreira dos Santos coloca ali é o seguinte. É a imposição da força sobre a inteligência. O que o Antônio Cândido, aqui no começo do livro, ele descreve, e que ele não percebeu, voltando ao texto dele, é o seguinte, nós estamos no momento, isso no momento que ele fala lá de 1988, de avanço tecnológico e científico, mas ao mesmo tempo também de profunda barbaridade. Guerras, coisas erradas que vem acontecendo. Porém, há um avanço que ele coloca. Qual é o avanço? Os homens do meu tempo se orgulhavam de dizer maldades. Mas hoje, eles, até o reacionário, ele se coloca no centro. Ele não se orgulha de ser reacionário. Ele pode até ser reacionário, mas ele não vai declarar de maneira direta. Ele esconde sua posição, ele está no processo de desenvolvimento da democracia, 1988, que ele escreveu esse texto. E ele não vai se colocar de maneira aberta a favor da ditadura, da tortura, etc. e tal. Porém, todavia, entretanto, o Antônio Cândido esquece do preceito nietzschiano, que a história é um eterno retorno do mesmo. Hoje, 2020, agosto, o que nós temos? Pessoas orgulhosas de dizerem, volte às 5, ditadura já, fecha o Congresso. São esses os discursos que rolam. Vejam só como a história muda. Veja só como as coisas, em que pé estão. O que significa aqui, num país que não é leitor, que um leitor do médio do Brasil lê 2 livros ao ano,
o acesso, o livro já é caro, porque tem um processo de editoração, de correção, de feitura geral, de ficha catalográfica, de colocar ISBN, tudo isso gera um custo. E você está achando mais ainda, o que isso quer dizer? Essa ideia aqui, eu vou repetir a pergunta do Antônio Cândido. Mas será que os pobres têm o direito de ler Dostoiévski ou Beethoven? Veja, a questão aqui que o Antônio Cândido também coloca, ele não está falando de uma alta cultura. Quando ele fala em literatura, ele fala das cantigas, ele fala dos provérbios populares, ele entende a literatura no sentido geral. Ele não vai falar de uma literatura só específica, tida como mais culta. Não. Ele vai falar de uma literatura geral. Porque o que o Antônio Cândido mostra aqui, que é imprescindível, quer dizer, não é possível que uma sociedade aceite que essa parcela marginalizada da sociedade não tem acesso a outro tipo de cultura e que fique, vamos dizer assim, usar uma palavra, que fique relegada a essa parcela da sociedade mais pobre, provérbios populares ou um certo tipo de literatura que está ao seu alcance. A grande sacada é a universalização da literatura como um bem e um direito humano. Veja, o que está acontecendo agora, agosto de 2020, o projeto é um completo desmonte do Estado brasileiro. Além disso, um forte processo de desintelectualização brasileira por meio da destruição das universidades, das pesquisas, principalmente de humanas, de filosofia, de sociologia, de ciência política, de antropologia, de história, de geografia, de produção literária, de artes, porque isso não é interessante neste governo. O que é mais interessante é o Estado de contra todos, aquele Estado velho de Hobbes. O Estado sem Estado, a individualização da vida, a não solidariedade, a vida de cada um por si, ou como os neoliberais dizem, mais liberdade e menos Estado. Nós que lidamos com conhecimento, que produzimos para expor ao outro de maneira gratuita, porque o conhecimento é uma produção humana, uma produção do espírito, não podemos deixar isso acontecer. Temos que fazer algo no sentido de isso não passar, porque se passar vai ser um completo desastre para o processo de desenvolvimento da cultura brasileira. Imagine nas escolas. Pare e pense comigo. Se o livro vai ser taxado cada vez mais caro, cerca de 12%, você acha que os livros vão chegar nas escolas? Nas escolas que mal têm estrutura básica, ela vai ter uma biblioteca decente? Com Dostoiévski, com William Faulkner, com Machado de Assis, com William Shakespeare, ou com Rimbaud, Diderot, Condorcet, Lima Barreto. Vocês acham que nós vamos encontrar isso nas bibliotecas para os mais pobres? Por que eu falo dos mais pobres? Porque são os que estão relegados ao esquecimento. São os que estão mais sofrendo nessa pandemia. São os que estão completamente largados à própria sorte. É preciso refletirmos, pensar. Ou, vou usar uma terminologia aqui do Eduardo Marinho, observar e absorver, mas não somente observar e absorver, ler o mundo, como Paulo Freire fez, e ter esperança. Esperança não no sentido de ficar esperando, de esperançar, de fazer algo, de fazer uma ação. Então é isso que precisamos fazer. Não deixar esse tipo de situação que está sendo discutida ocorrer, porque vai ser o início de uma catástrofe que já está em processo de catástrofe.
dado o nível de desenvolvimento cultural e educacional do nosso país, que já não é um dos melhores. Convenhamos e sejamos sinceros. E isso eu não estou falando só desse governo aqui não, viu? Seja do governo lá do senhor Lula também, seja desse governo também, de governos anteriores, sempre tiveram uma preocupação ideológica de formar a razão humana sobre um prisma. Ou seja, sobre um ponto de vista. Nunca pensaram uma formação humana como se fosse, como os alemães dizem, como uma Bildung, ou como uma paideia, uma formação livre, desinteressada e, sobretudo, crítica. Não. Quiseram estar ali nas amarras do indivíduo, controlando e inculcando determinados saberes e formando servos para esta sociedade que está aí. Vejam, é gravíssimo o que está sendo discutido e que está prestes a ser colocado em prática. Por que será que eles não taxam as grandes fortunas, as pessoas que compram seus jatinhos, seus iates, seus aviões, as grandes fortunas, as heranças, a reforma tributária que tantos dizem por aí, nem sonha em tocar nesses pontos. Você que compra um carrinho como eu, um Gol simples, paga imposto. Agora um rico milionário que faz várias transições, que tem uma herança bem grande, gorda, pergunta para ele se ele vai pagar algum imposto. Nesse momento você deve estar com ódio de classe. Pare e pense. Precisamos de um país leitor com um desenvolvimento cultural avançado, se quisermos ter uma sociedade livre, avançada em termos espirituais, culturais, políticos, sociais, psicológicos, éticos e morais. Pare e pense sobre isso. Vou deixar algumas referências aqui no link da descrição para vocês buscarem algo sobre esse debate. Para finalizar, vocês sabem que eu fiz uma live sobre o lançamento do livro Ódio à Política, Ódio ao Pensar, que é do autor aqui quem vos fala. Se você não leu o livro e você tem vontade de ler, mande um e-mail para nós do Polêmicas do Nosso Tempo. O nosso e-mail é polêmicasdonossotempo@gmail.com. Solicite o livro que nós vamos enviar gratuitamente. Eu envio gratuitamente para você. Afinal de contas, a cultura e todo o seu desenvolvimento é um processo da humanidade. Não é um processo, é um processo de criação e não é uma propriedade privada. Portanto, se não é uma propriedade privada, ela é coletiva e então vamos distribuir gratuitamente. Vamos continuar produzindo mais vídeos, refletindo, nos formando e conhecendo tudo que está ao redor, lendo o mundo e lendo as páginas de fato. Tá? Pare e pense sobre isso, vai atrás e não deixe de ler para ser mais crítico diante dessa realidade tão absurda.